tablet, celular ou PC. É hora de aprender, é o CEMED Digital Bonfim, conectado com você. Olá, sejam muito bem-vindos. Sou o professor Adoniran, trabalho na Escola Municipal Professora Zenitas e Maria Célia, no povoado de Umburanas. Estou aqui na CEMED Digital, conectado à Terra do Bom Começo. Eu trouxe aqui para vocês também o objetivo desta nossa aula, reconhecer o sistema de numeração decimal, comparar, ordenar, ler e escrever números naturais. Mas antes da gente entrar necessariamente no nosso conteúdo, trouxe aqui para vocês um pouco da história para que vocês possam compreender quando os números surgiram. Vocês já se fizeram essa pergunta alguma vez? Pois aqui eu trouxe um pouco dessa história. O número ele surgiu a partir do momento em que o homem teve a necessidade de contar objetos, coisas, e isso aconteceu por volta de 30 mil anos. Os homens nessa época viviam em cavernas, grutas, não existia a ideia de número, mas eles tinham a necessidade de contar. Assim, quando os homens iam pescar ou caçar, levavam consigo pedaços de ossos ou de madeira. Para cada animal ou fruto capturado, o homem fazia no osso, no pedaço de madeira que estivesse utilizando, um pequeno risco. Com a evolução do homem, que deixando de ser nômade, começou a se fixar em um determinado local, passou a praticar não somente a caça, mas também a coleta de frutos, a agricultura, a criação de animais, e a partir daí surgiu a necessidade de uma nova forma de contagem, pois o homem precisava controlar, por exemplo, o seu rebanho. Mas vamos lá. Para vocês, qual a primeira ideia que vem à mente de vocês quando você ouve a palavra número? Vocês conseguem pensar em alguma coisa diferente além de quantidade? Pois vamos lá. Número é a ideia de quantidade que nos vem à mente quando contamos. Para cada ideia de quantidade temos um número associado e cada número pode ser representado por um símbolo ou nome, ou seja, um numeral. E aqui eu trouxe um belo exemplo para vocês. Bruno mora na Rua Feliz, número 639, na cidade de Maravilha, Estado do Céu, CEP 53.910-21, com seus pais e mais 9 pessoas, totalizando 12 pessoas. Bem, dentro desse exemplo, a gente percebe alguns números envolvidos, mas o que cada um deles representam? Por exemplo, o número 639, que corresponde ao número da casa que Bruno mora, assim como o CEP da sua rua, ele representa um código. E o número 9 e o número 12 representam aí, neste exemplo, a quantidade de pessoas. Então veja, a gente viu a ideia de número, temos aqui também a ideia de numeral. Numeral é toda a representação de uma quantidade. Pode ser falado, escrito por extenso ou até mesmo por símbolo matemático. E esse numeral, ele é utilizado como símbolo matemático por meio dos algarismos, com o nosso sistema de numeração decimal: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São símbolos matemáticos utilizados para representar os números. E quando a gente fala em número, uma das coisas que nos vem à mente é trazer a ideia de comparação entre eles. Os números naturais têm uma ordem na escala numérica. Quanto mais à direita ele estiver, maior esse número será. Então aqui eu trouxe uma reta numérica. Matematicamente, comparar significa estabelecer uma grandeza, dizer quem é maior, quem é o menor. Então, por exemplo, eu tenho aqui esse primeiro exemplo, onde eu informo que o número 2 ele é menor que o número 5, pois o número 5 ele está à direita em relação ao número 2.
como também eu posso estabelecer uma ordem decrescente. Por exemplo, o número 9, ele é maior que 7, ou 7 é menor que 9, pois o número 9 ele está à direita do número 7, como o número 7 está à esquerda do número 9. Mas vamos entrar então no que vem a ser então os números naturais. Os números naturais é o conjunto definido pelo símbolo N, que vem da palavra natural, que são formados pelos números inteiros não negativos, mais o número 0. E temos aqui a representação desse conjunto numérico. E dentro desse conjunto numérico, eu posso destacar aqui para vocês alguns subconjuntos que estão contidos nesse conjunto dos números naturais. Temos o conjunto dos números naturais positivo ou não nulos, que são todos os números naturais, com exceção do número 0. Temos também o subconjunto dos números pares, o conjunto dos números ímpares e o conjunto dos números primos. E todos eles aqui são subconjuntos desse conjunto dos números naturais. E os números primos são aqueles números que são divididos somente por um ou por ele mesmo. Por exemplo, o número 2, o número 3, o 5, o 7, o 11. Esses são os primeiros números primos dentro desse conjunto dos números naturais. Se vocês quiserem aprender um pouquinho mais de conjuntos naturais, deixei aqui para vocês esse site muito interessante para vocês se aprofundarem um pouquinho mais no conhecimento de vocês. Peço que vocês acessem suas casas, respondam as atividades propostas em cada um desses sites e, desde já, um ótimo estudo para todos vocês. Tchau! Pegue seu tablet, celular ou PC, é hora de aprender. É o Senet Digital Bonfim, conectado com você.